Meu nome é Caio. Tenho 29 anos. Até algumas semanas atrás, eu era só o motorista discreto de um casal rico num condomínio de alto padrão. Aí, numa madrugada, 2 da manhã, o celular vibrou no escuro da garagem. E quando eu li, "Você pode vir aqui só por um minuto?", eu soube que aquele minuto ia mudar tudo. Subi pelo elevador de serviço com o coração na garganta. Ela abriu a porta sem maquiagem, tremendo, e colocou um envelope na minha mão. Minha demissão já assinada. E então sussurrou: não some hoje. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu aprendi cedo que ser invisível era a melhor forma de sobreviver no condomínio. Não olhar muito tempo. Não perguntar demais. Não cruzar linhas que só existiam na cabeça dos outros, mas que eram tão reais quanto o asfalto debaixo dos meus pés. Era 2 da manhã quando o celular vibrou na garagem. Eu estava parado dentro do carro, com o motor desligado, tentando esticar aqueles minutos de silêncio antes de subir para o meu apartamento. O brilho frio da tela iluminou meu rosto no escuro. 3 palavras: Helena Vilar. Não atendi de primeira. Respirei fundo. Olhei para o relógio do painel. Pensei em fingir que não tinha visto, mas a gente sempre sabe quando algo vai mudar. E a gente atende mesmo assim. Soltei o ar devagar e abri a mensagem. "Você pode vir aqui só por um minuto?" Tinha começado como qualquer outro dia. 7 da manhã. Eu lavava o carro na garagem do condomínio enquanto o sol ainda dormia do outro lado das torres. A esponja fazia um barulho úmido no capô. A água fria respingava nas minhas mãos. O cheiro de sabão misturado com gasolina. Helena desceu pontualmente às 8. Ela sempre descia pontualmente. "Bom dia, Caio." "Bom dia, dona Helena." Ela usava um vestido bege e um casaco fino por cima. Maquiagem leve, cabelo preso, tudo impecável. Mas os olhos tinham aquele peso que maquiagem não esconde. Ela entrou no banco de trás sem me olhar direito. Nunca olhava direito. Eu guiava. Ela checava o celular. Silêncio. Às vezes eu via ela pelo retrovisor. Só um segundo. E ela desviava rápido. Mas não rápido o suficiente para eu não perceber. Otávio, o marido, era o tipo de homem que sorria quando falava. Mas o sorriso nunca subia para os olhos. "Caio, você dormiu bem?" "Sim, senhor." "Ótimo. A gente precisa de gente descansada aqui, né? Tem muita coisa acontecendo." Ele falava devagar, sempre com aquele tom de quem estava te medindo. Lia, a governanta, era diferente. Ela não sorria. Ela observava. 50 e poucos anos, cabelo preso num coque, mãos sempre ocupadas. Quando eu subia para levar alguma coisa, ela já estava na porta antes de eu bater. "Deixa aí, Caio. Eu levo." Nunca me deixava passar da entrada. Dona Marta morava no mesmo andar de Helena. 63 anos, viúva, sempre com um sorriso doce, demais. Ela cruzava comigo no elevador e soltava frases soltas. "Você trabalha até tarde, né?" "Às vezes, Dona Marta." "Ah, eu ouvi o elevador ontem. Madrugada." Pausa. "Deve ser cansativo." Eu morava no bloco dos funcionários. Apartamento pequeno. Um quarto, uma cozinha, um banheiro, janela que dava para outra janela. Mas era meu. Quando cheguei naquela noite, antes da mensagem, tentei dormir. Deitei de roupa. Olhei para o teto. A fonte do saguão fazia barulho até ali. Água correndo sem parar. Eu fechei os olhos. E o celular vibrou. Aquela mensagem. Eu li. Reli. Pensei em não ir. Pensei em responder, já é tarde. Pensei em inventar alguma desculpa. Mas eu digitei. Estou descendo agora. O saguão estava vazio. A fonte ainda fazia aquele som constante. Água batendo em pedra. O porteiro cochilava na cadeira com a cabeça caída para o lado. Eu atravessei devagar. O elevador social demorou uma eternidade para chegar. Quando as portas abriram,
Eu entrei e apertei o botão do 10º andar. A câmera no canto piscava com uma luz vermelha. O ding do elevador sempre me lembrava de sentença. 10º andar. Corredor vazio. Cheiro de produto de limpeza caro. Silêncio pesado. As luzes automáticas acenderam quando eu passei. A porta de Helena estava encostada. Isso nunca acontecia. Eu bati de leve. Uma vez. Duas. Entra. A voz dela veio de dentro, baixa. Empurrei a porta devagar. A sala estava na penumbra. Só uma luminária acesa perto do sofá. Helena estava de pé, perto da janela, com um casaco fino jogado nos ombros. Sem maquiagem. Cabelo solto. Mãos tremendo. Desculpa te chamar assim, eu... Ela parou no meio da frase. Eu fechei a porta atrás de mim. Devagar. Tá tudo bem, dona Helena? Eu preciso de 1 minuto. Só 1 minuto. Ela foi até a cozinha e voltou com um copo d'água. Mas não era para ela. Era para mim. Toma. Eu peguei o copo. Nossos dedos quase se tocaram. Obrigado. Ela sentou na beirada do sofá. Eu fiquei de pé, segurando o copo. Não sabia o que fazer com as mãos. Caio, você confia em mim? A pergunta me pegou de surpresa. Claro, dona Helena. Não, eu tô perguntando de verdade. Você confia? Eu engoli seco. Sim. Ela respirou fundo. Levantou. Foi até a mesinha de canto e pegou um envelope pardo. Voltou até mim e colocou o envelope na minha mão. Devagar, como se tocasse numa ferida. A aspereza do papel arranhou minha pele. Senta. Ela falou como quem pede um favor. Eu sentei na ponta do sofá. Ela ficou de pé, olhando para a janela. Abre. Eu abri o envelope. Dentro tinha um papel. Uma folha impressa. Meu nome no topo. E embaixo, aviso de desligamento. Data. Amanhã. Assinatura. Helena Vilar. O chão sumiu debaixo de mim. Dona Helena, eu fiz alguma coisa errada? Não. A voz dela saiu firme. Você não fez nada errado. Então por que... Otávio fez perguntas. Ela se virou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos. Perguntas pequenas. Sobre você. Sobre horários. Sobre por que você conhece tão bem a casa. Por que você sobe tanto. Por que Lia sempre te vê no corredor. Eu tentei falar, mas não saiu som. Ele não precisa de motivo para desconfiar, Caio. Ele só precisa sentir. Mas eu nunca... Eu sei. Ela sentou do meu lado. Longe, mas do meu lado. Eu sei que você nunca fez nada, mas ele não liga pro que é real. Ele liga pro que parece. Silêncio. Eu vou proteger essa casa. E você? A voz dela falhou quando disse, você. Eu olhei pro papel na minha mão. Meu emprego, meu sustento, minha vida dentro daquele condomínio. Eu preciso desse trabalho. Eu sei. Então, não some hoje, tá bom? Ela tocou no meu pulso. Rápido, quase sem querer. E afastou a mão como se tivesse queimado. Eu me levantei. Guardei o envelope dentro da jaqueta. Caminhei até a porta. Virei para trás. Ela estava de costas. Os ombros tremiam. Eu quis falar alguma coisa. Qualquer coisa. Mas não sabia o quê. Então eu só saí. O elevador desceu devagar. O ding de cada andar soava como contagem regressiva. Eu escondi o envelope debaixo da jaqueta e atravessei o saguão sem olhar para o porteiro. No meu apartamento, eu tranquei a porta e joguei a jaqueta na cama. Sentei no chão. Fiquei ali. Não sei quanto tempo. Peguei o celular. Liguei pro Renato. Oi? Renato, eu acho que vou ser mandado embora. O quê? Por quê? Não sei. Ela disse que é precaução. Cara, isso tem cara de problema de gente rica. É. Você fez alguma coisa? Não. Então segura a onda. Vai trabalhar amanhã como se nada tivesse acontecido. Eles não vão te demitir na frente de todo mundo. Tá. Silêncio. Caio, você tá bem? Tô. Mentira. Eu desliguei. Abri a gaveta, coloquei o envelope lá dentro.
Fechei com força. O celular vibrou. Eu quase pulei. Mas era só uma notificação de e-mail. Mesmo assim, minhas mãos tremeram. Manhã seguinte. Eu lavei o carro com cuidado exagerado. Cada centímetro. Cada reflexo. Como se polir a lataria fosse polir a própria consciência. Otávio desceu às 9. Bom dia, Caio. Bom dia, senhor. Ele entrou no banco de trás. Eu guiei até o compromisso dele. Escritório no centro, prédio espelhado. Eu esperei no estacionamento. Quando ele voltou, fez perguntas. Você dormiu bem? Sim, senhor. Mora aqui há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E você conhece muita gente no prédio? Só o pessoal do trabalho. Ah, pausa. É bom ser discreto, né? Sim, senhor. No retorno, Helena pediu que eu levasse uma caixa para cima. Eu peguei a caixa e fui até o elevador. Mas Lia apareceu antes de eu apertar o botão. Deixa que eu levo, Caio. Tá bom. Ela pegou a caixa. Nem olhou para mim. No elevador, Dona Marta entrou junto. Oi, Caio. Oi, Dona Marta. Ontem vi luz acesa lá em cima, tarde. Você estava trabalhando? Não, senhora. Eu já tinha subido. Ah, então foi outra coisa. Ela sorriu. O elevador parou. Ela saiu. Eu fiquei sozinho até o térreo. O prédio inteiro era um ouvido. Fim do expediente. Eu tentei devolver uma chave na área de serviço do apartamento dos Vilar. Lia abriu a porta só uma fresta. Deixa aí. Dona Lia, eu posso... Deixa aí, Caio. Ela fechou a porta. Eu deixei a chave no chão. À noite, no estacionamento, eu olhei para cima. 10º andar. A varanda de Helena. A luz estava acesa. Eu vi uma sombra. Longe. Pequena. Mas era ela. Voltei pro meu bloco. Renato estava fumando na janela. E aí? Nada ainda. Otávio anda marcando horários, reclamando de gente circulando. Eu sei. Caio, você precisa ser invisível de novo. Eu sempre fui. Então seja mais. Eu passei os dias seguintes tentando ser perfeito. Chegar cedo, sair tarde, não cruzar com ninguém, evitar o elevador social, usar só o de serviço, anotar tudo, conferir tudo. Virei escravo da própria rotina. Uma tarde, Helena desceu atrasada. Maquiagem impecável, postura rígida, voz fria. Entrou no carro sem falar. Eu dirigi em silêncio. Tentei não olhar para o retrovisor. Quando chegamos, ela esqueceu um papel no banco traseiro. Eu peguei para devolver. Era uma lista, escrita por mim. Do dia anterior. Uma lista besta de tarefas. Eu tinha jogado fora. Alguém tinha guardado. Eu devolvi sem falar nada. Ela fechou a mão no papel como quem segura um segredo. Otávio apareceu no saguão naquele momento. Parou. Olhou pra gente. Lia surgiu do nada. No elevador, Helena sussurrou sem mover os lábios. Não fala com ninguém. Nem com o Renato. As portas se abriram. Ela saiu. Eu fiquei parado até o elevador fechar sozinho. Fim da noite. Mensagem dela. Sobe, só para devolver uma coisa. Eu hesitei. Pensei nas câmeras, no envelope, em Otávio. Mas eu subi. Usei o elevador de serviço. No corredor, Dona Marta abriu a porta por acaso. Olhou para mim. Sorriu. Boa noite, Caio. Boa noite, Dona Marta. Ela ficou parada na porta, observando. Eu toquei a campainha. Helena abriu. Entra rápido. Eu entrei. A cozinha estava iluminada. Café requentado na mesa. Ela parecia exausta. Toma. Ela me devolveu o papel. A lista. Por que a senhora guardou isso? Ela olhou para a lista. Depois para mim. Porque era a única coisa simples naquela casa. Silêncio pesado. Às vezes eu leio só para lembrar que existe coisa normal no mundo. Meu peito apertou. Dona Helena, você tem medo de mim? Não. Mentira. Eu tenho medo do que esse prédio faz com as pessoas. Ela respirou fundo. Tremeu. Eu peguei o casaco que estava na cadeira e coloquei nos ombros dela. Obrigado. A voz dela quase sumiu. A gente ficou ali, perto, sem se tocar. Só perto. Ela ergueu a mão. Devagar,
como se fosse tocar no meu rosto. Parou no ar e recuou. Um passo no corredor. A gente congelou. O passo se aproximou. Ela olhou para a porta. Eu recuei. A campainha tocou. Helena foi até a porta. Abriu uma fresta. Dona Marta. Ah, desculpa, querida. Eu saí para ver se parou de chover e vi que sua luz estava acesa. Tá tudo bem, obrigada. Boa noite. Boa noite. Helena fechou a porta. Devagar. Eu já estava perto do elevador. Caio. Eu vou descer, dona Helena. Desci sem olhar para trás. No dia seguinte, os olhares mudaram. Portas demoravam mais para fechar. O porteiro perguntou se eu tinha mudado de turno. Renato me puxou no estacionamento. Você tá no meio de alguma coisa. Renato, não mente para mim. Eu só quero sair disso em paz. À noite, encontrei um recado embaixo da porta do meu apartamento. Sem assinatura. Só uma frase. Cuidado com o que parece. Eu amassei o papel. Mas guardei os pedaços. Passei a me afastar. De tudo. De todos. Mudei horários. Pedi pro Renato cobrir algumas tarefas. Evitei o 10º andar. Helena percebeu. Mas não reagiu. Lia endureceu. Começou a bloquear tudo. Entregas, acessos. Tudo. Otávio, por outro lado, relaxou. Como se tivesse conseguido o que queria. Controle pelo medo. Uma tarde, Helena deixou o casaco dela no carro. Esquecido. Eu levei até a portaria. Pedi pro porteiro entregar. Formalmente. Mesmo assim, Dona Marta viu. E comentou. À noite, mensagem de Helena. Obrigada por não ter subido. Só isso. Dias depois eu estava no estacionamento quando vi Otávio chegando mais cedo. Senti que algo ia acontecer. Subi pro meu apartamento. Tentei me desligar. O celular vibrou. Helena. Cozinha. Só um minuto. Preciso devolver algo. Eu respirei fundo. Subi. Na cozinha, ela segurava meu casaco. O que eu tinha colocado nela naquela noite. Eu peguei sem querer e não consegui dormir desde então. Por quê? Porque tem cheiro de rua, de vida real. Eu me aproximei. Só o suficiente para pegar o casaco. Ela segurou por um segundo a mais. Nossos dedos se tocaram no tecido. A conexão era um fio. Fino. Forte. E então a voz de Otávio ecoou no corredor. Helena mudou na hora. Fria. Alta. Caio, desce, agora. Como se eu tivesse invadido. Eu saí. Otávio estava na porta. Olhou para mim. Calmo. Problema? Não, senhor. Desci sem olhar para trás. E entendi. Ela me cortou para me proteger. Mas a dor era real. No dia seguinte, eu tentei entrar pro trabalho. O crachá passou na catraca. Luz vermelha. Bip negado. Eu tentei de novo. Luz vermelha. O porteiro olhou para mim. Desviou o olhar. A fonte do saguão parecia mais alta. Como se zombasse. Procurei Lia. Ela não apareceu. Procurei Otávio. Não consegui falar com ele. Voltei para a portaria. O que aconteceu com meu crachá? Ordem de cima, Caio. Ordem de quem? De cima. Renato chegou correndo. Tentou falar com o porteiro. Sem briga. Só conversa. O porteiro repetiu a mesma coisa. Tá decidido. Eu voltei pro meu apartamento. Peguei documentos, separei coisas, me preparei para sair. No mas. Corredor, Dona Marta apareceu com sacolas. Já vai embora, Caio? Parece que sim. Ah, que pena. Você era tão educado. Ela sorriu. Doce demais. Eu senti vergonha. E raiva. Mas respondi com educação. Obrigado, Dona Marta. À tarde, recebi a confirmação. Informal. Por mensagem de um número da administração. Desligamento efetivado. Motivo: segurança da casa. À noite, dobrei o uniforme. Coloquei na mochila. O cheiro do casaco ainda lembrava a varanda. Manhã seguinte, desci com a mochila, ia embora de vez. Vi Helena ao longe. No saguão. Lia ao lado. Helena não olhou para mim. Passou como se eu fosse ar. Renato me segurou pelo braço. Não faz besteira. Eu não vou fazer nada. Eu arrumei um contato. Trabalho fora daqui. Vou te passar.
Valeu. Saí do condomínio. Andei pelo bairro. Tentei respirar. Mas tudo parecia sem cor. Voltei no fim da tarde só para pegar uma última caixa. No elevador de serviço, encontrei Lia sozinha. Silêncio pesado. Você fez bem em não insistir. Eu olhei para ela. Não respondi. Ela tá pagando caro por ter acendido a varanda. As portas se abriram. Lia saiu. Eu entrei no apartamento vazio. Sentei no chão. E pela primeira vez em dias, chorei. Não por amor, por impotência. Acordei de madrugada com o som do ding do elevador. Mas era só sonho. Passei os dias seguintes andando pelo condomínio como fantasma. Morador, mas exilado. Evitava o 10º andar, mas olhava para cima quando passava pelo jardim. Renato insistia que eu aceitasse outro trabalho. Cara, você precisa sair disso. Eu sei. Então aceita logo. Eu vou. Mas não aceitava. Dona Marta apareceu no jardim uma tarde. A luz da varanda da Dona Helena tem ficado acesa. Tarde. Ela soltou assim, casual. Mas aquilo virou um gatilho na minha cabeça. Não era convite, era sinal. Eu lutei contra a ideia. Tentei me convencer de que estava interpretando. De que era loucura. Mas toda noite eu olhava para cima. Coloquei o celular no modo silencioso. Mas fiquei acordado esperando vibrar. Amanheceu. A varanda estava apagada. Eu senti um vazio como se tivesse perdido algo que nunca tive. Fui numa entrevista indicada pelo Renato. Emprego simples, motorista de app, nada demais. Voltei cansado. Passei pelo saguão e vi Otávio conversando baixo com o porteiro, olhando para o elevador. Ele ainda vigiava, mesmo depois da demissão. Não por trabalho, por posse. À tarde, Lia deixou um pacote na portaria. Endereçado para mim. Dentro, um chaveiro. Meu, que tinha ficado na casa. Nada romântico, só prático. Mas era prova de que ela tinha pensado em mim. Guardei na gaveta junto com o envelope antigo. Minha vida virou uma coleção de papéis e silêncios. Chuva fraca. De novo. A fonte do saguão fazia o mesmo som do primeiro dia. Cruzei com Dona Marta no corredor. Homem novo mexe com cabeça de mulher sozinha. Ela soltou assim, sorrindo. Meu estômago revirou. Renato me aconselhou a nunca mais subir, mesmo se fosse chamado. Promete. Eu prometo. Mas promessas se quebram quando o celular vibra de madrugada. Antes disso, uma noite, vi de longe. Janela do 10º andar. Helena e Otávio jantando. Ele falava, ela escutava. Helena olhou para a varanda como quem procura ar. Deitei. Olhei para o relógio. 2:06. Fechei os olhos. Um segundo depois, vibrou. 2:07. O brilho frio do celular no escuro. Abri. Uma foto. Meu casaco. Dobrado numa cadeira. Na varanda acesa. Texto curto. Você esqueceu isso aqui. Levantei devagar. Vesti outro casaco. Desci. Evitei barulho. Atravessei o saguão. O porteiro dormia. Peguei o elevador de serviço. Cada andar era uma eternidade. Medo das câmeras. Culpa de estar indo. 10º andar. Corredor silencioso. Cheiro de limpeza cara. A porta dela estava encostada. Bati uma vez, bem baixo. Helena abriu. Não sorriu. Exausta, mas firme. Ela não pediu nada. Só devolveu o casaco com as 2 mãos. Como quem devolve um pedaço de si. Eu não posso te proteger. E não quero te destruir. Eu não quero ser motivo de mais dor. Silêncio. Ela foi até a varanda. Eu segui. Ar gelado. Luz acesa. Som distante da cidade. A gente ficou ali, sem tocar, só respirando o mesmo ar. Eu não sei o que eu tô fazendo. A voz dela tremeu. Eu também não. Mas eu precisava ver você uma última vez. Não precisa ser a última. Precisa. Ela encostou a testa na minha. Rápido, leve, como despedida e reconhecimento. Um barulho de chave no corredor. Helena apagou a luz da varanda num reflexo. Vai. Desci pelo elevador. O ding soou de novo. Mas agora não era sentença. Era escolha. Saí pela garagem.
Respirei o ar úmido. Caminhei até o jardim. Não olhei para cima de imediato. Fiquei ali, pensando. Não houve promessa. Não houve plano. Não houve pedido para ela abandonar nada. Houve só um instante honesto que não cabia em rótulos. No dia seguinte, aceitei o trabalho que Renato tinha indicado. Motorista de AP. Turnos livres. Longe do condomínio. Comecei uma rotina nova. Ruas diferentes. Pessoas diferentes. Mas no fim do dia, eu sempre passava perto daquele prédio. Só passava. Não parava. Não subia. Não mandava mensagem. Mas olhava. Uma noite, parei o carro do outro lado da rua. Olhei para o 10º andar. A luz da varanda acendeu. Ficou acesa por alguns segundos. E apagou. Sinal pequeno, ambíguo, suficiente para a porta entreaberta. Eu não subi, não liguei, não escrevi. Apenas aceitei o silêncio como forma de respeito. Semanas passaram. Eu trabalhava, voltava para casa, dormia, acordava, repetia. Às vezes cruzava com Renato. Ele perguntava se eu estava bem. Tô. Mentira. Tô melhor. Isso é verdade. Um mês depois, voltei ao condomínio. Não para trabalhar, para visitar Renato. Passei pelo saguão. A fonte ainda fazia aquele som. O porteiro era outro. Não me reconheceu. Subi para o bloco de funcionários. Renato abriu a porta com cerveja na mão. Entra. Valeu. A gente conversou sobre bobagem, trabalho, futebol, vida. No fim da noite, ele perguntou: Você ainda pensa nela? Pausa longa. Às vezes. E você acha que ela pensa em você? Olhei pela janela, pro prédio do outro lado, pro 10º andar. A luz da varanda estava apagada. Não sei. Mas você quer saber? Não. Mentira. 3 meses depois. Madrugada. Chuva fina. Eu estava voltando de uma corrida. Limpador de para-brisa no ritmo constante. Semáforo vermelho. Olhei pro lado. Uma mulher atravessando a rua, guarda-chuva preto, casaco fino. Helena. Sozinha. Ela não me viu. Entrou numa farmácia 24 horas. O sinal abriu. Eu não acelerei. Fiquei parado, olhando. Ela saiu da farmácia com uma sacola pequena. Voltou a andar. Devagar. Como quem não tem pressa de chegar em lugar nenhum. Um carro buzinou atrás de mim. Eu acelerei. Segui em frente. Não parei. Não desci. Não chamei. Mas pelo retrovisor vi ela parar debaixo de um toldo, olhar para o celular e continuar andando. 6 meses depois. Eu estava diferente. Mais leve. Mais solto. Aceitei sair com uma garota que conheci num bar. Nada sério. Só conversa. Risada, cerveja. Ela perguntou: Você já foi apaixonado? Acho que sim. Acha? É complicado. Sempre é. 1 ano depois. Mudei de bairro. Apartamento maior. Longe do condomínio. Longe de tudo. Renato me visitou. Trouxe pizza. A gente assistiu o jogo. No intervalo, ele soltou: Sabe que ela se separou? Meu estômago apertou. Quem? Você sabe quem. Silêncio. Quando? Faz uns meses. Otávio saiu de casa. Ela ficou no apartamento. Como você sabe? Dona Marta, obviamente. Eu não perguntei mais nada. Não quis saber. Não precisava. O jogo voltou. A gente assistiu em silêncio. Mas no fundo, meu peito estava acelerado. 2 anos depois. Eu estava bem. Trabalhando. Vivendo. Namorando. Nada sério, mas algo. Uma tarde parei num café. Pedi um expresso. Sentei na janela. E ela entrou. Helena. Mais velha. Mais leve. Cabelo mais curto. Sem aliança. Ela não me viu de primeira. Foi até o balcão. Pediu um chá. Virou. Nossos olhos se encontraram. Ela parou. Eu parei. Tempo suspenso. Ela sorriu. Pequeno. Verdadeiro. Eu sorri de volta. Ela pegou o chá e caminhou até a minha mesa. Posso? Claro. Ela sentou. Silêncio longo, mas não desconfortável. Como você tá? Ela perguntou. Bem. E você? Melhor. Pausa. Eu pensei em você, várias vezes. Eu também. Desculpa por tudo. Não precisa. Precisa. Ela segurou a xícara com as 2 mãos.
Como segurava aquele copo d'água naquela primeira noite. Você lembra daquele 1 minuto? Lembro. Foi o minuto mais longo da minha vida. Do meu também. Ela sorriu. Triste, mas sorriu. A gente errou? Não sei, mas a gente sobreviveu. A gente conversou por 1 hora. Sobre nada, sobre tudo, sobre como a vida segue mesmo quando a gente acha que parou. No fim, ela levantou. Eu preciso ir. Tá bom. Foi bom te ver. Você também. Ela tocou de leve no meu ombro, como quem se despede de um amigo, ou de algo que poderia ter sido. Cuida de você, Caio. Você também, Helena. Ela saiu. Eu fiquei sentado, olhando para a xícara vazia. Não nos vimos de novo. Não trocamos números. Não marcamos nada. Mas às vezes, em noites de chuva, eu ainda olho para o celular e lembro do brilho frio da tela no escuro. Às vezes, quando passo por um condomínio qualquer, olho para o alto e procuro uma varanda acesa. Não porque quero voltar, mas porque algumas coisas não terminam. Só aprendem a esperar em silêncio. 5 anos depois. Eu estava casado. Vida simples, boa, real. Uma noite a gente saiu para jantar. Restaurante pequeno, velas na mesa. E lá, do outro lado do salão, ela, Helena, com alguém, um homem, rindo. Ela me viu. Fez um gesto pequeno com a cabeça. Tipo, oi. Eu retribuí. Nada mais. Eu desci sem olhar para trás, mas naquela noite, a luz da varanda ficou acesa tempo demais, como se algumas coisas não terminassem, só aprendessem a esperar em silêncio. Algumas portas não se fecham, apenas ficam entreabertas.